Bom dia. Queria agradecer primeiramente ao pastor pela oportunidade de ter me permitido falar sobre uma coisa tão importante para mim, né, e de cunho muito pessoal, né, que é a primeira vez até que eu falo abertamente para todo mundo assim, né. A gente acaba expondo às vezes a nossa vida nas redes sociais, mas de uma forma mais branda, mas colocar perante todo mundo assim é a primeira vez. Então pode ser até que eu me emocione algumas vezes, peço desculpa já, mas como ele já me apresentou, né? Meu nome é Tassiane, eu trabalho na Santa Casa, sou enfermeira lá há 6 anos e sou filha do presbítero Júlio, né? Que todo mundo já conhece, da Amara. E sou filha dessa igreja que por muitos e muitos anos frequentei. Depois que mudei para Votuporanga, devido a todo o trabalho que eu faço plantões de muito fim de semana, dificultou um pouco a vinda para cá, né? Mas vamos lá, vamos falar do que a gente veio falar daqui, né? Que foi do autismo. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com o autismo, que foi quando eu descobri que o Davi tinha autismo. E depois eu vou passar uns slides de uma maneira bem rápida, com alguns sinais, para que vocês possam observar em algumas crianças, tal, porque nem todo autista é igual ao outro. Cada um apresenta uns certos sintomas com mais intensidade e menos intensidade. Então, o Davi é de um jeito que o outro autista talvez seja diferente dele. Então, o Davi, ele nasceu prematuro, como algumas pessoas também já sabem. Ele nasceu de 8 meses, ele ficou internado na UTI neonatal. Depois que ele saiu da UTI, ele foi para a enfermaria. Ele ficou 7 dias internado dentro do quarto devido a uma pneumonia que foi uma pneumonia aspirativa, né? Ele broncoaspirou, ou seja, ele engoliu aquela água do parto, que foi para o pulmão dele e que ocasionou uma pneumonia. Então, ele precisou ficar 7 dias internado tomando antibiótico. Depois disso, a gente fomos para casa, foi tratada a pneumonia, e o Davi foi se desenvolvendo como uma criança normal. Ele não teve nenhum atraso de desenvolvimento significativo que nos indicasse que ele teria autismo, porque até então a gente conhece o autismo clássico, que é aquele autista aleatório a tudo, né, que não tem contato nenhum com nenhuma pessoa, a não ser as pessoas da própria família ali que convivem com ele, e que vive dentro de casa fazendo aquele movimento pendular para frente e para trás, né, e só isso. E o autismo vai muito mais além disso. Até então, até eu desconhecia disso. E aí, o Davi foi se desenvolvendo normalmente, ele não teve atraso de fala, ele andou no tempo normal, ele engatinhou no tempo normal, tudo normal. Só que existiam algumas características nele, que a gente acreditava ser personalidade dele, mas na verdade não eram características do autismo, como, por exemplo, dificuldade de socialização. Quando a gente saía com ele sempre brincava sozinho, ele nunca brincava com outras crianças, sempre estava na dele, no canto ali, brincando. Se a gente saía e tinha muita gente em volta, era alguma festa, alguma coisa, tinha que levar o tablet dele ou então alguma massinha para ele estar brincando e se entretendo no mundo dele ali, até ele se cansar. No momento que ele se cansasse pelo excesso de pessoas, a gente tinha que ir embora, porque ele entrava em crise, ele chorava, ele esperneava, ele se jogava no chão, ele se debatia, ele chegava numa situação que parecia que ele ia convulsionar. E se a gente não fosse embora, aquilo não parava, a gente tinha que levar ele embora. Ele nunca brincou de uma forma usual com os brinquedos, né? Geralmente a criança, quando ela tem um carrinho, ela vai brincar de carrinho, ela vai fingir que ela está brincando, o faz de conta que a gente fala, quando tem uma menina que brinca, que tem um nenê, tudo. Isso não, o autista não existe faz de conta para ele. Então ele não brincava de uma forma igual às outras crianças. Ele pegava o carrinho, ele virava o carrinho assim e ficava rodando a rodinha, vendo aquela rodinha rodar o tempo inteiro. Quando ele não fazia isso, ele empilhava os bloquinhos, ou então ele colocava um atrás do outro.
Então, essa era a brincadeira dele com os brinquedos dele. Então, ele não brincava de uma forma normal, como uma criança deveria brincar. Mas, até então, ainda achamos que era a personalidade do Davi, não uma característica do autismo. E, assim, ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo, até que nós chegamos na fase crítica que nós falamos, que foi quando ele entrou para a escola. Né? Ele fez o pré-1 e num desespero total para a família inteira, porque foi um ano inteirinho levando o Davi chorando, gritando, esperneando para a escola e trazendo ele da mesma forma. Foi o ano inteirinho assim. E a escola nos chamava todo mês para falar alguma coisa. O Davi ia para a diretoria toda semana. E assim, o autista ele tem uma coisa maravilhosa que eles não sabem mentir. Eles falam a verdade, assim, na cara da pessoa, de quem quiser, para quem quiser ouvir. Então ele chegava em casa e ele falava para mim: mãe, eu fui para a diretoria. Eu falava: mas você fez o quê? Aí ele contava tudo que ele tinha feito. E aí a gente era chamado, todo mês ia para a escola, chamava e falava: o Davi não sabe ouvir um não, o Davi não consegue seguir regras, ele não entende que ele tem que ficar numa fila, o Davi faz isso, o Davi faz aquilo, todos os sintomas daquilo que o autista apresentava. Barulho, ele tinha, por exemplo, o sinal incomodava ele, né, por exemplo, então ele tem hipersensibilidade sensorial. Ligar uma televisão alta, um som alto, isso deixa ele muito nervoso. Então, eles fazem aquele movimento muito conhecido de tampar os ouvidos, né? Ou então de fazer as estereotipias, que ou ele pula muito, e isso ele está fazendo para se regular de um excesso de sensoridade que ele está recebendo. Ou seja, aqui na igreja, acho que alguém já viu muito ele fazer isso. Às vezes, quando o louvor está cantando, ele está correndo ou ele está pulando. Na verdade, ele não está fazendo isso porque ele está super feliz, animado e gritando. Não, ele está fazendo isso porque ele está regulando, devido a ele estar numa sobrecarga de estresse. Aquele barulho está incomodando ele. Então, ele faz essa estereotipia, que é pular, que é correr, para ele se sentir normal, para passar aquele estresse nele. Isso é uma forma que o autista, ele mesmo, encontrou de fazer com que eles consigam, pelo menos um pouco, tentar conviver em sociedade, né? O que é muito difícil para eles. Então, passamos esse primeiro ano na escola sendo chamado e sempre falando que o Davi era uma criança mal educada, era o que a gente ouvia, que nós não dávamos educação para o Davi, que o Davi era muito mimado, que o Davi era criado com a avó, por isso que ele era daquele jeito, né? Que a avó mima demais, que tinha que tirar ele da avó, que tinha que separar ele da avó. Falavam para a gente que a gente precisava aprender a dizer mais não para ele. Então, tudo era malcriação, né? E nós começamos a fazer isso, porque até então a gente achava realmente que talvez poderia ser isso. Então, conversamos com a minha mãe: pelo amor de Deus, para de mimar o menino, porque não está dando. Conversamos com a minha mãe para isso, colocamos assim mais limites do que ele já tinha, falávamos mais não para ele, só que de nada adiantava, né? E ele até tinha uma mania de sempre olhar para a gente e falar: você não manda em mim, ninguém manda em mim. Então, ele fazia o que ele queria, né? Então, isso dificultava ainda mais. E assim, passou-se o pré-1. No pré-2, ele continuou apresentando as mesmas coisas. E, novamente, a gente era sempre chamado, e nada se resolvia, né? Desde pequeno, ele faz apresentações no coral lá, né? Que ele estuda no colégio adventista, eles têm um coral, e todas as apresentações dele, eles têm o coralzinho das crianças, e eles fazem as apresentações. Nessas apresentações, ele não parava quieto um minuto, devido ao quê? Ao som, o barulho, todo mundo cantando, aquele monte de gente olhando para ele, né? Então, ele sempre pulando, sempre mexendo com alguém, sempre fazendo alguma coisa. E a gente até brincava que o Davi deveria ter um atraso de desenvolvimento de uns 2, 3 anos, porque ele, lá no pré-2, ele se comportava como um maternal, né? De tão diferente que era comparado às outras crianças. Ou então, como eu sempre falava, o Davi deve ter alguma síndrome, mas eu não sei o que é, mas um dia eu vou descobrir, porque era assim, era nítido que algumas coisas não eram normais,
mas que a gente não sabia o que era até então, né? Teve uma coisa também que aconteceu, eu pulei no começo quando ele nasceu, que foi uma das coisas que a psiquiatra comentou comigo, que é a coisa mais importante, talvez, que ela falou que se eu soubesse até de todos os sinais, eu teria visto isso, identificado o autismo nele, na primeira vez que eu dei a mamadeira para ele. Porque eu não amamentei, eu não tive leite, então introduziu-se logo a mamadeira para ele no primeiro ano de vida dele. Então, a primeira vez que eu dei a mamadeira para ele, ele não olhou nos meus olhos. O autista, ele não olha nos olhos. Depois de muito tratamento, eles começam a olhar nos olhos, mas de uma maneira assim, ele olha no seu olho, logo ele desvia o olhar. Ele não permanece o olhar junto com o olhar da outra pessoa. Então, ele não olhava nos meus olhos. Mas eu achava que era porque eu estava dando a mamadeira. Achava que era não porque devido ao autismo, né? Achava que era porque eu dava mamadeira e eu não amamentava, então era por isso que ele não olhava nos meus olhos. Mas foi o que a psiquiatra falou, era o primeiro sinal que ele deu ali no primeiro ano, no primeiro mês de vida dele, né? Aí, então, passou-se o pré-2 na mesma situação e a gente já não sabia mais o que fazer, porque até então a gente não tinha esse conhecimento todo do autismo. E a escola até então nos trazia todas as características que ele apresentava, tanto na escola quanto em casa era a mesma coisa, porém nós não tínhamos solução, não sabíamos para onde ir. E a gente foi empurrando aquilo, porque até então a gente não sabe o que é, a gente achava que era falta de maturidade, ele vai crescer ainda, vai criar maturidade e vamos embora, né? No primeiro ano foi quando as coisas realmente começaram a se encaixar. No primeiro ano, uma coordenadora da escola me chamou lá para, acho que era junho ou maio, por aí, e falou para mim abertamente, agora nós vamos sentar e conversar e vamos decidir sobre o Davi. O Davi tem algum problema comportamental, nós precisamos descobrir o que é. Foi a primeira pessoa que chegou em mim e falou isso. Aí eu falei assim, mas como assim, né? Aí quando ela começou a falar, o Davi na sala de aula, ele fica batendo lápis na carteira sem parar, que é um movimento repetitivo. Eu falei, mas ele para. Aí ela falou, não, mãe, ele não para. Independente do que a professora fala, independente do que do que todo mundo fala, ele continua fazendo o movimento. O Davi, ele se joga no chão no primeiro não que ele recebe, ele se debate. Ele grita, ele começa a gritar, até tirar ele da sala. Ele só quer fazer as atividades dele deitado. Ele não consegue ficar sentado numa carteira. Então, ele não tem noção de tempo. Então, para ele, se eu falar para ele que é 5 horas, 2 horas, ou segunda, terça, quarta, ele não tem noção nenhuma disso. Uma criança de 6 anos já tem total noção disso. Ele não tem nenhuma noção disso. E aí ela falou para mim... Na hora que ela falou isso, que ela falou do bater do lápis, na minha cabeça veio na hora o autismo. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Mas até então, na minha cabeça, jamais. Meu filho não tem autismo. Essa mulher está louca. Né? Era o que eu pensava. Aí eu até na hora fui um pouco grossa com ela, mal educada, né? Aí eu falei, então a senhora sabe o que a senhora faz? A senhora faz um relatório para mim, constando tudo que ele apresenta aqui na escola, que eu vou levar no médico, né? E aí a gente vamos ver o que então o Davi tem. E até cheguei em casa, falei para minha mãe e falei para ela, falei assim, aquela mulher é louca. Eu vou fazer uma denúncia dela lá na escola e tem que tirar ela da escola, porque ela está falando que o meu filho tem autismo, meu filho não tem autismo, falava. E ela até mesmo concordou comigo. Você acha autismo? Autismo, Davi? Autista? Imagina. Aí, então, levamos em alguns médicos, conversamos com algumas psicólogas, tudo, e de Votuporanga até então, né? E elas falavam o que pra gente? O Davi é uma criança normal. O Davi... Cada criança é de um jeito. Você tem que saber respeitar o limite da criança, a maturidade da criança, o tempo da criança. Ficamos mais uma vez sem saber o que fazer. Né? O que nós vamos fazer agora? Porque a escola está pressionando.
Está dizendo que ele tem autismo. Né? Assim, de uma forma... levamos no médico, os médicos falam que não tem, que é simplesmente o tempo dele, que ele vai amadurecer ainda e que a gente tem que respeitar. Nós ficamos perdidos. Aí, naquele momento de desespero, porque a gente via que ele estava sofrendo, nós estávamos sofrendo, porque a gente não sabia como lidar com ele, porque ele já tinha uma certa idade, ele estava com 5 anos na época, então ele já tinha uma certa idade, assim, apresentando cada vez mais os sintomas mais fortes, e a gente não sabia como lidar com ele, a escola não sabia como lidar com ele, e a gente não sabia o que fazer. Pedi muito para Deus, para que Deus iluminasse, para que Deus me ajudasse a encontrar um caminho, uma solução, porque nós não sabíamos para onde ir. E eu, particularmente, até então, não é autismo. Foi quando a madrinha dele, né, no caso, a Priscila, a minha mãe, conversando com ela, comentando sobre o que a escola estava colocando e falando, tudo, ela pegou e comentou-se com uma psicóloga lá de Rio Preto, que ela conhece, e essa psicóloga, só dela falar o que a escola estava colocando, ela não conhecia o Davi até então, ela não me conhecia, só dela falar, da Priscila falar o que a escola me relatava, ela simplesmente olhou para a Priscila e falou: o Davi tem síndrome de Asperger, que, na verdade, a Asperger é o autismo de grau leve. Né? Antigamente, denominava-se síndrome de Asperger. Tinha o autismo severo e moderado. Hoje, o Asperger ele entrou como autismo de grau leve. Então, aí foi quando caiu a ficha. Ela chegou, falou para minha mãe. Aí minha mãe veio com toda a calma, porque ela já sabia que eu estava um pouco resistente. Veio um pouco, né? E me falou que realmente a psicóloga tinha sugerido, mas quem fecha o diagnóstico não é psicólogo, não é enfermeiro, não é, né, nenhum outro tipo de profissional, a não ser o médico. Então, que eu deveria levar ele num neurologista ou numa psiquiatra infantil para fazer esse diagnóstico. Ela indicou uma psiquiatra para a gente lá em Rio Preto, a doutora Simone Seco, é uma psiquiatra infantil e especialista em autismo. Falei, eu vou no foco. Se for, ou vai ser ali ou não vai ser, né? Porque se ela é especialista nisso, ela vai saber se é ou não é. E aí nós fomos. Marcamos a consulta, muito difícil de marcar consulta com ela, viu? É muito difícil. Eu liguei em agosto, só tinha consulta para novembro, mas tinha que aguardar, não tinha jeito. Mas nós aguardamos até novembro, chegou o dia da consulta, nós fomos na consulta. São 2 horas de consulta, 1 hora só comigo, meia hora com o Davi e mais meia hora comigo e com o Davi junto. Né? Então, nós passamos 2 horas lá conversando com ela. E nessas 2 horas, ela fechou o diagnóstico dele como síndrome de Asperger, né? Ou seja, autismo. Então, quando a minha mãe falou comigo e eu comecei a pesquisar antes de levar, até porque ia demorar muito para ir na consulta, a gente pesquisa o famoso Google, né? Então, pesquisei tudo lá no Google, tudo que eu podia achar, e aí eu vi todos os sinais, todos os sintomas, relatos de outras mães, os mesmos relatos de passar em médico e as mesmas falas dos médicos, a mesma coisa. Aí eu vi que eu não estava sozinha, que tinha um monte de gente que estava passando pela mesma coisa que eu. E como era difícil fazer diagnóstico de um Asperger, né? Porque o autismo de grau leve é o mais difícil de ser diagnosticado. Por ele ser leve, ele tem alto funcionamento, as pessoas, a maioria das pessoas, e até dos médicos, igual aconteceu na escola, confundem com uma malcriação. Não associam isso ao autismo. Então, eu pesquisei e li. E tudo que eu lia era o Davi. Foi quando eu falei, é isso que o Davi tem. Antes de chegar lá na médica. Falei, não, é isso que o Davi tem. E agora a partir de agora, é tratamento, é aceitação e buscar o melhor para ele. Porque ele sofreu até agora, né, até depois que a gente se descobre tudo do que ele tinha direito. Ele não precisaria ter passado pelo pré-1 do jeito que ele passou, chorando todos os dias.
ele tinha direito a ter uma pessoa junto com ele ali. Poderia ser uma pessoa especialista, poderia ser eu, poderia ser minha mãe. Ele tinha direito a isso, para se socializar, porque nós simplesmente empurramos ele ali e deixamos ele ali, né? E até então a gente não sabia o que era. Então, tanto que ele sofreu até a gente conseguir saber que ele tinha autismo, que foi muito difícil para ele, eu acredito, né? Mas a gente não tinha esse conhecimento, depois passamos a ter. E a gente acaba vendo hoje em dia quantas crianças que a gente vê, que a gente até vê sinais nessas crianças e que muitas vezes são deixados de lado, né? Ninguém dá bola e fala que simplesmente é igual a gente falava, é da personalidade dele, isso vai passar, isso vai mudar. E não vai passar, não vai mudar, e vai piorar, na verdade. Se não tiver tratamento, vai ser cada vez pior, né? Então, essa foi a nossa experiência na descoberta de que o Davi tinha o autismo, né? Então, a partir daí, a gente só começou a estudar. Então, eu, igual o pastor falou, né, na minha rede social, a maioria das coisas é sobre o autismo, né, até porque a gente luta muito, a gente tem um grupo disso, a gente luta muito pela inclusão deles, para a diminuição do preconceito, porque existe muito isso ainda, principalmente para os leves, porque o moderado e o severo, você bate o olho e você vê que ele tem. Agora, o leve, não. O leve, você bate o olho, é aquilo que você pensa de toda criança, né? Ela é mal educada. Cadê a mãe dessa criança que não educa, não dá uma palmada nessa criança? Mas não é bem assim. A gente tem todo um trabalho para lidar com eles. Quando eles entram numa crise, a gente tem um jeito para tirar ele dessa crise, que as pessoas até então achavam que era birras. Mas existe uma diferença da birra e de uma crise de uma criança autista, né? Igual o pastor falou que pegou a criança, né? Ele pegou e exatamente, eles não gostam do toque, eles não gostam que toquem nele. Todo toque tem que ser muito bem elaborado, porque senão ele vai espernear, ele vai gritar, ele vai se jogar, ele vai dar um show aqui, né? E eles não gostam de toques leves também, tem que ser toques mais firmes. Então, se um toque mais suave, isso incomoda demais eles pela hipersensibilidade deles ao toque. Então, tem todo um jeito de lidar com eles. E isso eu fui aprendendo no decorrer de tudo que eu fui estudando. Comprando livros, pesquisando na internet, vendo palestras, e aí a gente vai aprendendo a entrar nesse mundo que é fascinante de uma certa maneira, mas, ao mesmo tempo, é um pouco dolorido para uma mãe, né? Você vê, às vezes, o teu filho sofrer um certo de preconceito, porque a gente até já passou isso na pele em algumas situações, e é difícil. A gente bate de frente, né, mas as outras pessoas às vezes não entendem. Então, fica um pouco complicado nesse sentido. Então, a gente luta mais pela inclusão deles, né, na sociedade, nas escolas, que é o direito deles, que eles têm direito, né? Mas que mesmo estando igual numa escola que ele estuda, que tem outras crianças que são autistas, tem outras crianças do autismo até mais de severo, né, lá na escola que ele estuda, ainda assim lá a gente encontra até um certo tipo de preconceito, né, porque acha que tem pessoas que, como não conhecem, não são estudadas nisso, acham que porque um autista ele tem um certo sintoma, o outro vai ter igual. Então, não respeita que um tem o outro tem o outro. E aí acaba julgando que um tem que ser igual ao outro e acaba tendo preconceito acaba castigando um porque não entende que aquilo é uma característica do autismo, porque o outro não tem. Então, até uma coisa que a gente vem batalhando até dentro da escola para tentar diminuir esse preconceito dentro da escola. Então, eu vou passar aqui para vocês um pouco, então, do que é o autismo em si, né? O autismo, ele é conhecido como TEA, que é o transtorno do espectro autista, que antigamente era só autismo, né? Hoje eles denominam como TEA, que é um transtorno do espectro, ou seja, porque envolve muitos comportamentos, envolve muitas coisas, inclusive
O símbolo do autista é esse laço com esse quebra-cabeça, devido à complexidade toda do autismo. Então, devido à complexidade toda do transtorno, é esse quebra-cabeça aqui, que é uma coisa muito difícil da gente conseguir entender, de montar, de decifrar, cada pecinha no seu lugar. Vamos dizer assim, eles costumam brincar muito que o autista é o cérebro invertido, né? Então, ele faz tudo ao contrário do que o cérebro normal deveria fazer, né? Que é se socializar. A lei que eu estava falando, que existe, que é a Lei 12.764, que fala sobre a inclusão do autista, inclusive do atendimento prioritário. Então, o autista ele tem o direito do atendimento prioritário, devido porque eles não conseguem esperar, eles não conseguem ficar sentados esperando, por isso que eles têm dificuldade na escola, eles não conseguem ficar sentados numa carteira ouvindo a professora falar, não conseguem. Eles têm dificuldade em seguir regras sociais, eles não conseguem ficar numa fila. Então, por isso, eles precisam, né, ter toda essa prioridade, né? Então, aqui, o que é o autismo? O autismo nada mais é que um transtorno do neurodesenvolvimento que compromete a comunicação e a interação social da criança. Então, da outra? Nada. O autismo compromete, então, a comunicação e a interação social da criança. Ele se comunica mal, ele tenta se comunicar, mas ele se comunica péssimo e a interação social é nenhuma. Na verdade, o moderado e o severo que são os mais graves. O leve, ele tenta se socializar, só que ele não consegue, porque ele não tem mecanismos de socialização. Então, ele quer se socializar, mas ele não consegue. Ele age, igual no caso do Davi, quando ele tenta interagir com alguma criança, ele começa a pular, ele começa a se jogar no chão, é uma maneira dele demonstrar que ele quer interagir, mas a outra criança não entende. A outra criança vai olhar para ele e falar assim: esse menino não é normal, né? Esse menino tem algum problema. Mas é o jeito dele querer mostrar que ele quer interagir com a criança, mas a criança não entende. Ocorrem diferentes graus, né? Dos quadros mais leves, sem comprometimento de fala e inteligência, que é o caso do Davi, né? Então, ele não teve comprometimento nenhum de fala, nem de inteligência, tanto é que ele fala, quando ele falou, ele falou no tempo normal e falou todas as cores. Ninguém nunca ensinou cor para ele. Ele saiu falando todas as cores, ele sabia as cores todas. E isso, eu não sei de onde ele aprendeu isso, veio da cabeça dele. Até os quadros mais graves, com grande comprometimento de fala e relações interpessoais e de autonomia pessoal. Os casos moderados e severos são os que têm a ausência de fala. São crianças que demoram muito para falar, né? E às vezes até o médico acha que é normal e vai empurrando, né? Não, é normal, até tal idade é normal. Não, existe um limite. Se a criança não falou até aquela idade, não é normal. E não espere, procure um médico que é especialista, pelo menos para realmente tirar a dúvida. Porque esse comprometimento da fala é o principal sinal de alerta nos casos moderados e nos casos severos. No leve, não. O leve ele não tem esse atraso. Na relação interpessoal, né, e na autonomia pessoal. Na autonomia pessoal, eles não conseguem tomar banho sozinhos, eles não conseguem se vestir sozinhos. Nos casos mais graves, eles precisam de ajuda na escola para isso. Então, tem que ter um acompanhante junto para que, quando ele for no banheiro, para quando ele precisar comer, ele não consegue comer sozinho, tudo isso. Nos casos mais leves, depende o caso. O caso do Davi, ele tem um pouco disso. Ele não sabe ainda tomar banho sozinho. Ele fica lá no chuveiro. Mas ele não sabe que ele precisa lavar. Você vai explicando, mas todo dia é a mesma coisa. Parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Ele não consegue entender que ele precisa fazer aquilo todos os dias. Trocar, agora que ele está aprendendo a trocar de roupa, que a minha mãe está ensinando ele, que até então ele não sabia. O diagnóstico ele é clínico, né? Ou seja, só dentro de sinais e sintomas, não existe nenhum exame, ressonância, tomografia, não existe isso, ele é clínico, é sinais e sintomas. É você chegar e falar para o médico os sinais que ele vem apresentando. É feito com um neurologista ou uma psiquiatra infantil. Aí fica a critério do que a pessoa vai optar por escolher. No caso, nós levamos na psiquiatra infantil. O autismo não é uma doença,
como uma pneumonia, que a gente vai lá, toma um remédio e cura. Não existe cura. Por isso, autismo não é doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Os graus de autismo, como a gente estava falando. O leve, né, que é o problema na comunicação não é percebido, não é empecilho para que a pessoa interaja socialmente e nem deixe de desempenhar funções que valorizem o seu contato com as demais pessoas. Então, ele tenta se desenvolver, se interagir normalmente. Ele só não consegue, mas ele tenta. O moderado já existe uma deficiência na linguagem, ou seja, ele já não tem não consegue, às vezes, falar, ou o modo de falar é muito diferente. As pessoas com autismo moderado podem apresentar também os transtornos de comunicação, que é essa dificuldade de falar com o outro. E o severo, este é o nível mais sério. Nele a pessoa tem problema para se expressar, tem habilidades cognitivas baixas e inflexibilidade comportamental e tem de mais isolamento. Esse é o caso do autismo, que ele não fala, ele não sai de casa e quando ele sai, ele nunca vai olhar nos seus olhos, ele vai estar sempre de cabeça baixa, ele vai estar sempre isolado num canto e ele vai estar sempre fazendo os movimentos estereotipados, que existem vários, né? O mais clássico deles é o movimento pendular do corpo. Os sinais de autismo. Então, esses são os sinais que são clássicos e tanto para o leve, quanto para o moderado, quanto para o severo. São todos. O que diferencia é que alguns são mais intensos em alguns autistas e outros são um pouco mais moderados assim. Então, ele brinca ou ele usa brinquedos de forma incomum, como eu falei do Davi, então ele brincava, só que não era normal o jeito dele brincar, era de forma incomum. Ele pegava os carrinhos e ficava rodando as rodinhas, ou então ele ficava fazendo pilhas, ou então ele ficava colocando um atrás do outro. Era só isso que ele fazia. Dificuldade de se relacionar com as pessoas da mesma idade. Eles têm dificuldade de se relacionar com as pessoas da mesma idade. Eles gostam de se relacionar com pessoas mais velhas. Então, o Davi sempre procurou, tanto é que na escola ele não se relacionava com ninguém da sala dele. Ele se relacionava com a tia da cantina, com os professores, com a moça da biblioteca, a bibliotecária, ou com a moça que ficava lá no portão para liberar os alunos. Então, era esse o relacionamento dele dentro da escola. Então, eles procuram as pessoas mais velhas, eles não se relacionam com as crianças da mesma idade. Choros e risadas inapropriadas. Isso aqui também é bem clássico deles. Você pode estar contando uma notícia ruim e ele vai começar a dar risada, porque ele não consegue entender emoções. Você pode estar contando uma notícia super legal, dar risada, a maior piada do mundo, ele vai começar a chorar. Então, ele não entende emoções. Quando ele era mais novinho, eu ficava brava com ele, às vezes gritava com ele, ele olhava para mim e falava assim, você está brava? Ele não entendia que eu estava brava. Ele não conseguia entender a expressão facial do meu rosto e nem o grito que eu estava dando. Ele não entendia. Hoje ele já entende. Hoje ele já entende que eu estou brava, então ele já sabe o que é gritar. Mas quando era mais novinho, ele não entendia. Filmes, eles imitam muito. Por exemplo, você está assistindo o Rei Leão lá, na parte que o pai do Simba morre, que todo mundo chora. Né? É um filme clássico, todo mundo chora. Se você começar a dar risada, ele vai rir também. Porque para ele aquilo lá não tem emoção nenhuma, ele vai dar risada do mesmo jeito. Aí se você começar a chorar, ele chora também. Então ele às vezes imita a sua emoção para mostrar que ele está fazendo alguma coisa, mas ele está só imitando, não é uma reação dele. Quando o gatinho dele morreu, por exemplo, o gatinho dele morreu, eu avisei ele, eu quero ver. Então, nós vamos lá ver. Chegamos lá, ele olhou para o gato, ele fez uma oração para o gato, acabou de fazer a oração, ele falou, pode levar agora o gato, o veterinário levou o gato, entramos dentro do carro, ele olhou para mim e falou assim, vamos pegar outro gato? Eu falei, Davi, acabamos de enterrar o gato, né? Aí ele, mas e daí? Ele já morreu. Então, assim, as emoções deles, assim, são muito... hiperatividade ou muita passividade, ou eles são hiperativos ou são passivos. Hiperativos no casos leves, eles são super hiperativos. Inclusive, alguns diagnósticos são atrasados porque alguns médicos confundem o autismo com a hiperatividade, né, nos casos mais leves. E nos casos mais severos, eles são passivos, ou seja, são na dele, no cantinho deles, eles não têm reação nenhuma.
Apego a objetos diferentes. Então, você pode dar o carrinho, o melhor brinquedo do mundo para ele. Ele não vai brincar, ele vai gostar de ganhar, vai deixar lá no canto, bonitinho, lindo. Mas ele vai passar por aqui, achar um parafuso aqui, ele vai pegar aquele parafuso, é o melhor brinquedo do mundo. Ele vai dormir com aquele parafuso. Então, assim, eles têm apego a essas coisas diferentes. Pedra, parafuso, graveto, tudo de diferente, eles vão se apegar. Fala ruim ou ausência de fala, que no caso são os mais severos. Falta de consciência do perigo, isso eles não têm. Então, assim, isso é muito preocupante no caso de até quando andar com eles na rua, eles não têm noção nenhuma de perigo. O Davi um dia pulou a janela de casa, quase quebrou a perna, porque ele simplesmente achou que ele podia fazer igual o gato faz. Então, não tem noção nenhuma de perigo. Então, você tem que explicar. Dificuldade em lidar com alterações da rotina. Isso aqui é muito clássico, eles têm que seguir uma rotina exata. Tanto é que a maioria das mães fazem quadros de rotina, para eles poderem visualizar o que eles vão fazer na segunda, o que eles vão fazer na terça, o que eles vão fazer na quarta, e não pode ter quebra de rotina. É aquilo. Se alguma coisa sair daquilo, ele vai entrar numa crise. Por exemplo, esses dias que aconteceu, nós estávamos indo para minha mãe. Estávamos dentro do carro, Davi, nós estamos indo para a vovó. Então, na cabeça dele, nós estamos indo para a vovó. Mas, no meio do caminho, a gente resolveu parar no mercado. Acabou o mundo. Porque quebrou a rotina que eu falei para ele o que a gente ia fazer. Aí ele esperneou, ele gritou, ele fez tudo que ele podia fazer dentro do carro. Gritando, horrores. Então, eles têm dificuldade em lidar com essas alterações. O que pode ser feito aqui, que é o que funciona muito com o Davi, mas não sei nos casos mais moderados e severos, porque eu não tenho esse contato, com o Davi, eu costumo avisar ele antes. Então, quando eu vou quebrar a rotina dele, eu aviso antes. Então, Davi, isso vai acontecer assim. Aí eu não tenho problema. Porque eu estou avisando ele e ele não vai ser pego de surpresa. Aliás, eles odeiam surpresas. Nem se for presente. Se você falar, vou te dar um presente, você tem que dar aquela hora. Porque senão eles já vão ficar nervosos. Eles não gostam de surpresa, tem que ser aquela hora. Então, tudo tem que ser avisado. Então, eu aviso ele, se a gente vai a algum lugar que tem muitas pessoas. Davi, nós vamos num lugar que tem muitas pessoas, vai ter barulho, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí, dependendo, ele vai. Dependendo, ele vai falar, eu não vou. Aí tem que arrumar alguém para ficar com ele, porque senão... Dificuldade na coordenação motora fina. Essa aqui é o ponto-chave na escola, que é onde a gente tem mais dificuldade, que é a escrita, né? Então, eles têm muita dificuldade na coordenação motora fina, que o dele é muito nítido, que precisa ser muito trabalhado, tanto é que ele odeia o português por causa disso, porque ele precisa escrever, e aí ele tem essa dificuldade de segurar o lápis, de todo esse desengonçado, então ele tem muita dificuldade nisso. Horrível, péssima, ninguém consegue entender, nem a professora. Muito, muito horrível. Dificuldade em contato visual, que é aquilo que a gente já tinha falado, eles não tendem a não olhar nos olhos das pessoas, não respondem pelo nome, só reagem após insistência ou toque. Então, você fica, Davi, ele não te olha. Davi, ele não te olha. Tem criança que eu já ouvi, mãe falando, que levou no médico, o médico falou que a criança era surda, mas ela tinha autismo. E aí, usou aparelho de audição, porque achou que a criança era surda. Quando chegou no médico e fez o diagnóstico de autismo, a criança não era surda. Ela simplesmente não respondia porque ela tinha sinais de autismo. Então, aí você chama ele, ele não te atende. Davi, ele não te atende. Davi, ele não te atende. Aí depois, quando você chega perto dele, aperta ele. Davi. Aí ele te olha. Oi. Simples. Hipersensibilidade na visão, tato, audição, paladar e olfato. Que ele tem essa hipersensibilidade, todos eles têm. Alguns não têm todos, mas alguns têm. Ele tem da audição, que é o barulho, ele sempre vai colocar a mão no ouvido por causa do barulho que está incomodando. O paladar, eles têm restrição alimentar, eles só gostam de comer certas coisas, eles têm essas... então, ele gosta de comer só, vamos por... só maçã, então é só aquilo que ele quer comer. Você pode tentar inserir outra coisa lá, outra fruta, não, é aquilo que ele vai comer, que ele quer comer. Então ele tem interesses restritos até na alimentação.
O olfato, que é o cheiro, né? Então ele sente a hipersensibilidade no cheiro. Então tem certos tipos de cheiro que ele não suporta de jeito nenhum. O dele, por exemplo, é o cavalo. Ele não pode ver um cavalo, que ele entra em crise na hora por causa do cheiro do cavalo. Acesso de raivas intensos e violentos. No caso deles entrarem em crises, alguns chegam a ser bem violentos. Movimentos repetitivos estereotipados, então é aqueles movimentos que eles vão fazer para se regular devido à alteração dessa sensoridade de que eles vão apresentar. Eles não brincam de faz de conta e eles podem tratar as pessoas como objetos. Aqui são aqueles assim, parece que eles são frios. Você conversa com eles, eles não te dão bola nenhuma. Eles só vão te dar atenção quando eles querem alguma coisa de você. Por exemplo, pega aquilo para mim. Tipo, eles tratam você como se você fosse um objeto para eles. Então, eles parecem ser umas pessoas muito frias, mas não são muito amorosos. E tem interesses restritos, né? Esses interesses restritos é assim, uma criança, ele tem interesse pelos super-heróis. Então, ele tem interesse por todos os super-heróis, ou então ele tem interesse por super-herói carrinho, por super-herói outra coisa. Não, no caso do autista, não. Ele vai ter interesse em uma coisa só. No caso do Davi, é dinossauro. Ele ama dinossauro. E é só isso que ele gosta. Você pode dar outra coisa, pode dar um carrinho, pode dar um brinco. Tá bom, ele vai receber, vai deixar ali. Mas é só dinossauro, no caso dele. Então, eles têm interesse em alguma coisa. E naquilo que ele tem interesse, ele é expert naquilo. Pode perguntar que ele vai saber falar tudo sobre aquilo. Dificuldade de entendimento de abstratos e interpretação literal dos enunciados. Esses dois aqui funcionam juntos, ou seja, ele não entende abstrato, você tem que falar da forma literal para ele. Igual a minha mãe falou para ele esses dias que a gente estava lá no hospital. Davi, sua orelha está pegando fogo. Ele achou que a orelha dele estava pegando fogo. E aí ele começou a gritar e querer sair correndo porque a orelha dele estava pegando fogo. Ele não entende. Você tem que falar assim, Davi, a sua orelha está vermelha. Isso ele entende. Então, ele entende só o literal. O abstrato, ele não entende. Se você fazer uma brincadeira de uma forma abstrata, ele vai levar aquilo ao pé da letra. Atraso no desenvolvimento motor ou falta de coordenação motor. Então, alguns têm esse atraso da coordenação motor, então eles andam meio mole, ou então esbarram nas coisas, trombam em qualquer coisa, por causa dessa falta de coordenação motora. Dificuldade de entender e expressar emoções, que é aquilo que a gente tinha falado. Dificuldade de seguir e entender as regras sociais, que nós também falamos. Não entende regras nenhuma, ele não entende regras sociais, por isso que é difícil deles conviverem em sociedade. Porque eles não entendem que ele tem que ficar numa fila, que ele tem que esperar, que ele tem que ficar sentado num banco, que tem a hora para isso, a hora para aquilo, a hora do lanche, a hora... Eles não entendem isso. Baixa limiar a frustração. Isso aqui, é muito deles também. Se ele está jogando algum jogo e ele perde, é o fim do mundo para ele. Ele não consegue se sentir frustrado, ele já se joga no chão, ele já fica nervoso, ele já se irrita, ele não consegue isso. Então, a gente tenta achar alguns mecanismos para tentar tirar isso dele, principalmente a terapia que a psiquiatra até tinha indicado para ele, era justamente... mais por isso, porque nisso ele tem muito. Ele não aceita de jeito nenhum perder alguma coisa, algum jogo, qualquer tipo de coisa assim, ele não aceita. São sinceros, extremamente sinceros, eles não mentem, então o que eles têm que falar, eles vão falar mesmo. E são resistentes ao toque, que é clássico deles, não relar neles, né, que eles não aceitam. A não ser que eles permitam. Tanto é que, quando um dia a fonoaudióloga foi abraçar ele, ele permitiu que ela abraçasse ele, mas ele ficou assim. Ele não deu o abraço nela, mas ele permitiu ser abraçado. As estereotipias mais comuns são o olhar lateralizado, que é quando ele fica só com o olhar lateralizado, ele não faz mais, não fica mexendo o olho. A ecolalia, que é a repetição daquilo que você fala. Se você fala... Vai almoçar. Ele fica, vai almoçar, vai almoçar, vai almoçar, vai almoçar. E ele fica repetindo aquilo toda hora. Isso é uma estereotipia. Repetição e sons. O flapping, que esse é o mais comum em bebês, que é aquele chacoalhar das mãos e braços do lado do corpo. Eles ficam fazendo assim. Esse é o mais comum dos bebês. Bebê que faz isso pode levar para terapia.
É o primeiro, é um dos sinais clássicos de bebê que tem autismo. Andar de um lado para o outro, aparentemente sem sentido ou propósito. Pulos e gritos sem motivo aparente. O Davi faz muito essa estereotipia. Então, ele dá pulos toda hora. Tanto é que a consulta dele foi o tempo inteiro pulando e girando em volta da mesa da psiquiatra. Gritos sem motivo, ele também faz muito isso. Andar na ponta dos pés. Batida nas próprias orelhas, ficar observando as próprias mãos, observar um objeto fora do ângulo normal do mesmo, ou seja, eles ficam de ponta cabeça, adoram ficar de ponta cabeça, está lá no sofá, eles deitam e ficam observando um objeto de ponta cabeça. Movimentos repetitivos da mão em frente aos olhos, então eles ficam assim, olhando, sempre repetitivo. Movimento pendular do corpo, que é o mais clássico, para frente e para trás, que é aquele que eles ficam assim, na frente da TV ou de qualquer outro lugar, dependente de onde ele esteja. A estereotipia ajuda, então, a criança a regular alguma alteração que ela está tendo no momento e faz ela se sentir calma. Portanto, que é o que a gente fala, respeita, não tenta tirar a criança da estereotipia, porque a maioria das pessoas faz e vai ser, não faz isso não, vai e tenta tirar ela, não fica pulando, não fica mexendo o corpo, não fica mexendo a mão. Não, isso está fazendo ela se sentir confortável. Então, respeite a estereotipia da criança. Aqui só passar rapidinho que é o Asperger, que é, na verdade, a forma mais branda do autismo. É o transtorno de desenvolvimento, que afeta a capacidade de socializar e de se comunicar, que é a mesma coisa. Então, hoje sabe-se que o Asperger é uma forma mais branda do autismo, se enquadrando dentro do transtorno do espectro autista. A diferença deles, que é muito comum aqui, porque eles têm muita diferença, porque como o Asperger é a forma mais branda, e o autismo, no caso ali, antigamente era só o moderado e o severo, aqui a gente vê muita diferença entre eles. O coeficiente intelectual geralmente é acima do normal, ou seja, o Asperger ele tem a inteligência acima da média. O QI dele é mais elevado. Então, o Davi é uma criança dentro da sala de aula que faz conta de cabeça. O único aluno da sala dele que faz conta de cabeça. Só que em português ele não sabe nada. Ele é péssimo em português, mas matemática... Tanto é que a professora fala, todas as perguntas, ele é o primeiro que responde. Então, e na avaliação da psiquiatra, ela falou que o QI dele era acima do normal. Diagnóstico após os 3 anos de idade. Então, no Asperger, o diagnóstico é tardio, justamente por causa disso, porque é uma forma branda. Então, você acaba confundindo como uma malcriação da criança, não que ele tem autismo. Aparecimento da linguagem em tempo normal. Ele não tem atraso de fala. Gramática e vocabulário acima da média. Eles falam palavras que, assim, a gente nem conhece, talvez. A gente vai procurando no dicionário o que significa, que a gente nunca falou isso dentro de casa. Então, você fala, gente, como que esse menino, de onde ele tirou essa palavra? Então, a gente não consegue nem entender. É acima da média. Ele tem interesse nas relações sociais, ele só não consegue interagir, mas ele tem interesse. Tem interesse obsessivo de alto nível, que é o interesse obsessivo do dinossauro, que ele quer o dinossauro, é só isso. Habilidade e talento em seu tema de interesse, então eles são muito talentosos naquilo que eles gostam, então se eles gostam de pintar, eles vão ser hiper, mega talentosos, se eles gostam de matemática, ele vai ser o matemático, né? Apresentam pensamentos obsessivos e memória superior à média da população. Eles têm a memória superior à nossa, ou seja, você falou uma coisa para ele, pode passar anos, ele vai chegar em você e vai lembrar tudo daquilo que você falou, e eles lembram. E no autismo já, a inteligência deles é abaixo da média, geralmente do severo já é abaixo da média, e no moderado é abaixo da média, e no severo já é bem mais preocupante. O diagnóstico é antes dos 3, porque os sinais são muito clássicos, muito aparentes. O atraso no desaparecimento da linguagem, ou seja, eles têm atraso de fala, gramática e vocabulário são limitados, falam poucas palavras e as poucas que falam são todas erradas. Falta de interesse nas relações sociais, então eles não têm interesses nenhum em ter relações e não têm nenhum interesse obsessivo de alto nível. Para eles não se importam mesmo com nada, que são quando a gente acha que eles são um pouco mais frios. As crises de agressividade, então aqui, nem toda, porque a gente sempre acha que o grau severo são os que são mais agressivos. Nem todo autista de grau severo ele tem crise de agressividade e alguns autistas de grau leve eles têm colapsos e crises de agressividade.
Então, não é porque um grau é mais leve que ele não vai ter um grau de agressividade. Alguns apresentam. Aí a agressividade depende de vários fatores, como quebra da rotina, a frustração, a sobrecarga sensorial, o barulho está muito alto, ou então alguém relou nele, ele não queria, ele começa a bater nessa pessoa. A diferença, então, que eu comentei, que todo mundo acha, que a criança ele está fazendo birra. Não, ele não está fazendo birra, ele está dentro de uma crise, que é o que a gente chama. Então, a diferença das duas coisas. A crise, ela não tem nenhum objetivo. Ele é simplesmente resultado de uma sobrecarga sensorial. Então, ele está recebendo uma sobrecarga e aquilo deixa ele nervoso e aí ele entra em crise. Ele vai se debater, ele vai gritar, ele vai chorar, como se fosse uma birra. Não se importa com as reações das pessoas, ou seja, você pode ir lá, tentar falar, ele não importa com a tua reação. Se você mudar o jeito de falar ali e tal, ele não vai se importar, ele vai continuar fazendo. Demora muito tempo para passar. Tem crises do Davi que já chegou a 1, 2 horas, que ele fica lá gritando, chorando, esperneando e demora para passar. A criança não tem controle das suas ações, então ela começa a se debater de uma maneira que ela começa a se machucar. Então, durante uma crise, muitas vezes, eles se auto-machucam. Tipo, ou ele bate na cabeça dele, ou ele bate a cabeça na parede. As birras, ela tem um objetivo, ou seja, a criança quer alguma coisa. A criança que faz birra, então, ela quer conseguir algo. Observa as reações das pessoas, então ela observa a pessoa que está ali. Dependendo da reação da pessoa, ela muda o jeito da birra dela. Ou fica mais forte, ou ela vai diminuindo. Então, se a pessoa está dando o que ela quer, ela vai melhorando, ela vai parando de fazer birra. Termina rápido, porque logo você consegue controlar, você dá o que a criança quer, ou então a mãe bate na criança e logo já para. A criança tem o controle durante todo o tempo, ela tem todo o controle da situação, ela não vai se machucar, porque ela sabe que ela está fazendo uma birra, ela tem consciência daquilo. Já no Asperger, no autismo, não. Os fatores que levam a uma crise são a sobrecarga sensorial, a quebra da rotina, como eu falei, ambientes novos, eles não suportam isso. Você levar ele numa casa que ele não conhece, você tem que avisar ele com muita antecedência, inclusive tudo que ele vai encontrar na casa. Porque se ele chegar lá e ele achar alguma coisa nova que eu não falei, ele vai começar a chorar e ele não vai entrar dentro da casa. Espera prolongada, ele não consegue esperar, e situações de conflito. Alguns sinais antes da crise. Então, alguns sinais antes da crise que eles apresentam. Que ele começou a apresentar isso, ele vai entrar em crise. Então, você já se prepara. Inquietação, coceira, cor avermelhada da pele, olhar desorientado, respiração rápida, nervosismo e comportamento compulsivo. Começou a apresentar esses sintomas, ele vai entrar em crise. Então, a gente já sabe, já pega ele, já leva ele para outro lugar, já tenta conversar, já tenta amenizar a situação, que a gente sabe que a coisa vai ficar feia ali. Voltar? Esse? Nada. Aqui eu coloquei esse quadrinho só para expressar um pouco do que acontece com o cérebro da criança autista quando você grita com ela. Porque algumas pessoas não entendem que ele está tendo uma crise e durante a crise a pessoa grita com eles, né? Então o que acontece? O cérebro ele recebe os sinais de perigo, insegurança e ameaça. Então ele se sente ameaçado, inseguro e ele vê que ele está em perigo ali. O medo é ativado, o coração começa a bater mais forte, o cérebro ele libera dopamina e adrenalina. Então o que acontece com isso? O cérebro liberando esses dois, a dopamina e a adrenalina, ele começa o quê? Preparar-se para fugir. Ou seja, eu tenho que fugir dali. Essa pessoa está gritando comigo, eu preciso fugir. O processo de aprendizado é bloqueado no caso da escola, por exemplo, a professora que grita com o aluno lá, com o aluno autista. Acabou, a partir do momento que ela gritou com ele, o processo é totalmente bloqueado. A partir dali, ele não vai aprender mais nada. Vamos deixar para outro dia. A partir dali, já acabou todo o processo de aprendizado. Registra a recordação negativa e a transforma em angústia, estresse e ansiedade. Nunca ignore uma criança em crise, né? E nunca castigue uma criança em crise. Por quê? Não é culpa delas. Elas estão sofrendo uma sobrecarga e precisam de ajuda. Então, eu sempre falo com a minha mãe, com o meu pai aqui, que quando o Davi está numa crise, vocês deixam que eu resolvo o problema, porque a gente vai aprendendo a lidar com as crises deles. Então, a gente vai aprendendo a lidar, o modo como a gente tira ele da crise. Então, aí a gente vai aprendendo
as formas como conseguir isso. Algumas pessoas confundem a crise com a birra porque pensam que a criança se joga no chão e decide chorar de propósito. A realidade é aquilo que a gente falou, que a crise tem diversas causas, e aquilo que eu falei, nunca castigue uma criança que não pode se expressar aquilo que ela está sentindo. Aqui, só a nível de curiosidade, existem alguns transtornos que são associados ao transtorno do espectro autista. Além dele ter autismo, pode ser que ele tenha algum outro tipo de transtorno. O outro tipo de transtorno mais comum é o TDO e o TDAH. O TDO é o transtorno opositor desafiador. O Davi tem esse TDO, ou seja, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, você não manda em mim, eu não aceito que você fala para mim fazer as coisas. Ele tem esse transtorno desafiador, então ele desafia qualquer pessoa que fala para ele fazer alguma coisa, vai fazer isso. Ele vai olhar para você e falar, não vou fazer. Então ele desafia, ele se opõe àquilo que você coloca para ele fazer. E o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é observado em 50% dos casos de autismo. Então, 50% dos casos tem TDO ou TDAH junto com o autismo, ou tem os três juntos. As crianças que possuem essas comorbidades apresentam problemas comportamentais persistentes em sala de aula. Fracasso escolar, limitado nível de escolaridade e desenvolvimento de comportamentos antissociais mais extremos, que é, na verdade, a dificuldade que a gente tem muito com o Davi na sala de aula, que é o TDO. Ele fala que a professora não manda nele, então ele não é obrigado a fazer a atividade. Então ele não faz a atividade, ele não faz a tarefa, ele não faz educação física, ele não faz nada porque ninguém manda nele, ele faz a hora que ele quer. O tratamento é feito através de uma equipe multiprofissional, que é fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, psicopedagoga, nutricionista, terapeuta ocupacional, tratamento medicamentoso no caso de alguns autistas que apresentam muita hiperatividade que não tem controle. Então, eles precisam de alguns medicamentos para poder ficar um pouquinho mais calmos. E acompanhamento médico, que é com o neuro ou com a psiquiatra. Aqui é a mensagem que a gente tenta passar para o mundo, né? Nós lá do Facebook, do grupo que a gente tem, que a gente não queremos mudar a forma como o autista vê o mundo. Nós queremos mudar a forma como o mundo vê o autista. Então essa é a nossa principal mensagem, que a gente tenha mais amor, mais acolhimento e menos preconceito com essas crianças, porque são crianças que sofrem muito, principalmente pelo preconceito que elas vêm passando, tanto na sociedade, né, tanto na escola, qualquer convívio com outras crianças também. E aí eu vou passar um videozinho para vocês agora, só para encerrar, que é o vídeo porque dia 2 de abril comemorou o Dia da Conscientização do Autismo. E esse vídeo ele foi feito para fazer a conscientização. E aí, vou passar ele para vocês verem, é pequenininho. Sua rotina, sua alegria, sua pureza, sua verdade, seu mundo sem igual, você é especial. Seu sorriso me ilumina, me dá força todo dia. Meu mundo não é igual, com você tudo é especial. O mundo precisa saber que meu amor por você é incondicional. Vou gritar pro mundo entender que o meu amor por você é incondicional. Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor eu aprendi com você. Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor eu aprendi
com você. É amor que não vem de coisas materiais, que não quer nada em troca. Só amor e mais nada. Só o amor e mais nada. Você é presente de Deus, você é projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor. Eu aprendi com você. Você é presente de Deus, você é projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor. Eu aprendi com você. Bom, é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser me procurar depois para conversar, tá? Estou à disposição de vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Fica aqui, Tassi. Fica aqui à frente. Eu sei que nós já estamos com o horário avançado, mas eu queria que você falasse assim, brevemente para a gente, a importância do diagnóstico precoce, quanto mais cedo melhor, né? E a questão da aceitação. O diagnóstico, quanto mais cedo melhor, porque você consegue fazer com que o tratamento, com que os sinais, na verdade, eles diminuem ou eles ficam um pouco mais enfraquecidos. Já vi autistas de grau severo passar para graus moderados e, consequentemente, graus leves. Por quê? Por causa do tratamento. Mas do grau leve ele nunca vai sair. É o grau máximo que ele pode chegar, é o grau leve. Então, a importância do tratamento precoce, ela é muito importante, porque isso faz com que a criança ela consiga se socializar melhor, ela consiga ter toda essa autonomia que é muito difícil para eles. E tendo isso, você consegue fazer com que ele se sinta melhor em sociedade, na escola, nos lugares que, às vezes, né, você tem mais dificuldade em levar eles. E os sintomas eles vão ficando cada vez mais brandos de acordo com as terapias. Né? É aquilo que a psiquiatra ela avalia, qual é o sintoma primordial ali que acaba dificultando ele de viver em sociedade, e aí é onde a psicóloga vai trabalhar. Aí a físio vai trabalhar em outra parte, na coordenação mais motora, né, e na fina também, a psicopedagoga principalmente na coordenação fina, que é para ajudar ele a ter toda essa coordenação. E se isso, igual do Davi, tivesse acontecido bem antes, né, hoje ele não estaria tendo toda essa dificuldade que nós temos com ele hoje. Né, porque hoje ele já estaria, talvez, no nível mais avançado de aprendizado, porque hoje ele apesar de ele ser super inteligente, ter o QI acima da média, ele é o único da sala que ainda não é alfabetizado. Então, existe todo esse problema devido ao atraso do tratamento. Né? E a aceitação, ela vem do coração de cada pessoa. Né? Eu acolhi de uma maneira, porque é meu filho e eu que quero o melhor para ele. É assim que eu via. Eu via ele sofrendo, eu via... a gente também sofria, mas eu via o sofrimento dele de ir para a escola, o sofrimento que ele tinha quando ele tinha que ir numa festinha, quando eu ligava até a televisão, ele pedia para mim desligar, porque o barulho incomodava ele, e eu via todo o sofrimento dele, e eu aprendi a ir lidando com todos os sintomas que ele apresentava, e a aceitação, de imediato, houve aquela
aquela barreira, mas logo que se soube o que era, para mim, principalmente, foi um alívio. Eu falei, graças a Deus eu sei o que o meu filho tem, porque agora eu posso tratar. Porque até então eu não sabia o que era. Então, sabendo o que ele tem, sabendo que eu posso tratar e que ele pode ter uma vida normal, no sentido de diminuir a intensidade desses sinais e sintomas, isso é muito importante. Então, eu acho que a aceitação vem do coração da mãe mesmo. Tem algumas pessoas que demoram mais para aceitar, que bate muito na tecla e demora, mas no final acaba aceitando, porque assim, é o melhor para o filho, porque você procura o tratamento, você procura a ajuda, e isso é muito importante para a criança, para ela poder se desenvolver melhor. Será que a dificuldade que algumas crianças têm de aprender a ler e escrever pode ser isso? Pode, mas aí tem que ver quais são os outros sintomas que essa criança apresenta. Se é só uma questão de aprendizado ou se tem todos os sintomas ali, pelo menos a maioria deles. Nem todos têm todos os sintomas, mas tem que ter pelo menos a maioria. Aí teria que passar por uma avaliação com o neuro ou com o psiquiatra. O problema é a aceitação, porque a maioria das mães não aceitam. A mais difícil é a aceitação, porque quando você aceita, você vai, você busca tratamento, você se envolve na causa, É o que eu falo, a gente se envolve na causa, a gente se envolve no mundo deles e a gente é igual, para mim é fascinante o mundo deles, eu sou apaixonada neles, Mas é porque eu me envolvi literalmente nisso. Mas tem mãe que realmente não aceita, é muito difícil mesmo. Tassi, bem, você é filha de quem você é. Conseguir passar tudo que você passou aqui pra gente, eu não teria conseguido se fosse um filho meu. Com a tranquilidade, com a força com que você passou isso pra gente, você dá o teu testemunho aqui pra gente, ajuda muita gente. Então, eu sei o quanto essa exposição é difícil para você, mas você não faz ideia de quantas pessoas você pode ajudar através desse testemunho, que além do testemunho vem pelo fato de você ser profissional da saúde, com todo o recurso e subsídio que você trouxe, Portanto, saiba que você tem muito a ajudar muita gente. Eu acho que o Davizinho não é só uma missão pessoal que foi dada para você. É uma missão de Deus muito maior para você compartilhar das suas experiências e do teu conhecimento que você tem vivido com muitas outras igrejas, Essa semana eu estive com alguns pastores e já vou te dizer, Pastor Sidney já quer que você vá lá. Pastor Marcelo, lá da igreja do teu primo, já quer que você vá lá. Nós vamos fazer uma agenda para você compartilhar isso com eles. Meus irmãos, quem tiver mais perguntas para fazer para Tassi, entra no Messenger, faz a pergunta, ou no próprio WhatsApp, ela vai ter todo o carinho de responder isso para vocês, Quem quiser ter assim um pouco mais de conhecimento a respeito dos estereótipos, que de certa forma acabam ajudando no diagnóstico, um filme muito bacana, Código para o Inferno. É um menino autista que tem toda uma trama hollywoodiana, de filme de policial, mas é um menino autista que descobre segredos da CIA, dos Estados Unidos, Então tem toda uma trama que envolve esse menino. O filme é muito interessante para quem quer conhecer um pouquinho dos estereótipos, E as séries, eu não sou dado a série, mas os meus filhos sempre gostaram, e depois que eu soube do Davizinho, eu comecei a assistir. E é por isso que às vezes você estava aqui falando, e eu com um ar de sorriso ali, porque vem em mim o Young Sheldon e o The Big Bang Theory,
o Sheldon que tem, né? Então, são duas séries muito bacanas para quem é humor, né? E lá tem um autista de alta capacidade, ele é doutor, ele é astrofísico, é um cara... E as situações que se cria, né, por conta do autismo são muito... Eles fazem isso com muito humor engraçado e ajuda a gente quebrando esses preconceitos que a gente tem. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, essas duas séries também favorecem muito. Domingo que vem nós fazemos o nosso encerramento. Isa, obrigado pela tua presença. Deus abençoe lá em São Paulo. Ana, a gente dá relatório semana que vem, tá bom? E também de quem não faltou em abril, não é? Também chamar todo mundo à frente para a gente orar. E agradecer a sua presença, viu, Tassi? Que Deus te abençoe. Julinho, vai lá terminar de filmar lá para o seu pai. Mara, Julinho, vem aqui à frente para nós orarmos com vocês. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Eu, quando conversei com o Julinho pela primeira vez, ele falou, deixa eu conversar com a Tassi, ver se ela já está preparada para isso, né? Porque é uma exposição difícil essa, né? Mas que eu tenho certeza que ajuda a quebrar muitos preconceitos aqui na igreja, da gente saber lidar com isso. A percepção que eu tenho, meus irmãos, é que o Davizinho está diagnosticado. A gente tem outras crianças aqui na igreja com alguns transtornos e que ainda não estão diagnosticados. Então a gente precisa... A intenção dessa palestra é despertar você que é pai e mãe, não é? Avô, avó, para a importância do diagnóstico e da aceitação. Ir atrás de especialistas que vão te ajudar vai facilitar lidar com toda essa situação. Não é? Então essa é a razão de eu ter desafiado a Tassi a vir dar esse testemunho pessoal e apresentar isso para a gente. Ela abordou o autismo. Tem muitos outros transtornos, da hiperatividade, a gente sabe, né, dos outros transtornos de espectro neurológico, que também precisam dessa observação. Então, se você percebe isso no filho, no neto, no sobrinho, a melhor forma de você ajudá-lo é aceitando e buscando auxílio de especialistas. Não tenta brigar sozinho com isso não, porque é muito difícil. Tendo os especialistas que vão auxiliando vocês, vai trazendo paz para o coração de vocês para lidar com isso, não é verdade? Vai trazendo paz, não é? Para vocês conseguirem entender tudo isso. Então, assim, não fujam, vão ao encontro de especialistas, aceitem, caso vocês tenham alguém na família, encaminhem para isso. Nós vamos terminar orando, para que Deus continue abençoando vocês em família. Tiago, obrigado pela tua presença, viu? Sempre que estiver aqui em Macaubal com a família, acompanhando aqui, vem participar com a gente na igreja, é uma alegria receber você. E dizer para vocês do nosso culto da noite, venham participar, o culto, hoje nós temos a ceia, não é? Então venha participar da nossa ceia. Vamos todos ficar em pé e vamos encerrar a nossa escola dominical com essa oração. Nós te agradecemos, bondoso Deus, por essa manhã tão rica e oportuna que o Senhor deste à nossa igreja. E desde já nós te agradecemos pela vida da Tassi, por essa coragem, Senhor, de expor e tratar de um assunto que para ela, ao mesmo tempo em que é desafiador, é bastante difícil. Por isso, obrigado, ó Pai, e continua cuidando do coração dela, abençoando para que ela possa, junto com o Davi, encontrar o melhor caminho para que o Davi siga um caminho de normalidade. Abençoa ricamente a vida da Mara, abençoa ricamente a vida do Julinho, que junto com a Tassi tem uma convivência maior com o Davizinho. Fortalece, dá sabedoria, para que, como avós, eles possam também ser bênção na vida do Davizinho. Cuida do Davi, ó Pai. Colocamos ele diante do Senhor, pedindo para que, com amor, com graça e misericórdia, o Senhor continue cuidando dele, através da mãe, através dos avós, através de todos os especialistas que estão trabalhando com ele, que o Senhor, amorosamente, continue cuidando do Davizinho.
Quebra, Senhor, os preconceitos, quebra, Senhor, todas as barreiras que podem prejudicar o desenvolvimento da vida do Davi. Se isso é com a gente, muda a gente, para que o Davi possa ter vida normal. À noite estamos aqui de volta e pedimos a Tua presença ao longo de todo esse dia, em todos os lares e com todas as famílias. Derrama sobre nós a Tua bênção, ó Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Tá, se você tem uma missão agora, com essa igreja aqui, todo dia 4 de abril, nos lembrar, dia 2 de abril, nos lembrar para que a gente trabalhe a campanha do ano que estiver sendo trabalhada. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, viu? Tá. Deus abençoe, viu? Deus abençoe muito mesmo. Continue te dando. Você está parecendo uma lagosta.